Eu hoje queria falar sobre a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula. É muito difícil falar sobre esse tema nessa altura do campeonato, muito difícil, porque a gente trata de tudo hoje com muita paixão. Como eu já comentei em outros momentos aqui na rádio, a gente vive uma polarização no Brasil e no mundo em função, inclusive, da manipulação de informação. É pelo afeto que eles nos manipulam, tanto politicamente quanto para comprar produtos, para consumir produtos, né? Foi isso que o rapaz que trabalhou para a empresa que vazou dados no Facebook declarou, né? E a gente tem como saber isso. Então isso hoje é muita paixão que a gente vive, então é muito difícil, mas eu preciso falar sobre isso. Talvez a maioria nem chegue ao final desse áudio, mas eu preciso falar sobre isso. Nós temos no Brasil um sistema de três poderes, né? Que é poder legislativo, executivo e judiciário. Nós hoje vivemos explicitamente a corrupção do poder executivo e do poder legislativo, mas não há possibilidade da corrupção existir sem a conivência do Poder Judiciário. Isso é impossível. Todas as contas são aprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Não só as contas de campanha, que eles ficam sempre dizendo, mas foi aprovado e tal, como os gestores públicos. O Sérgio Cabral teve suas contas aprovadas. O Tribunal de Contas esteve junto com o Sérgio Cabral durante todo o tempo e nunca percebeu nada. O Ministério Público do Rio de Janeiro atuou durante todo o governo Sérgio Cabral e o Ministério Público também não percebeu nada. Então, existe hoje algo acontecendo no Brasil que é extremamente perigoso, que é o Poder Judiciário carrega o bastião da honestidade, né, quando não é verdade, não é verdade. O Poder Judiciário também está envolvido em corrupção, a gente sabe disso. O Poder Judiciário tem suas escolhas, né, tem feito suas escolhas e tem feito isso explicitamente na Operação Lava Jato. Nós temos, por exemplo, foto do Sérgio Moro abraçado com Aécio Neves. Nós sabemos claramente, explicitamente, o que o Aécio Neves fez. Quero dizer, os indícios são enormes em relação a uma corrupção do tamanho de um mundo, mas o Aécio Neves sequer é tocado. O Aécio Neves desapareceu, ninguém toca nesse assunto, né? A gente tem hoje um presidente da República, que a gente tem áudio desse presidente da República escondido no seu palácio em Brasília, na sua casa, no seu palacete em Brasília, num encontro noturno, né, com a JBS, onde ele fala explicitamente de corrupção. A JBS deu esse vídeo como comprovação do que ela já tinha dito sobre Michel Temer e ele continua no poder, né? O Cunha foi preso, né? A gente sabe que o Cunha está preso, mas a mulher do Cunha, que obviamente tinha um envolvimento com o que o Cunha fazia, sequer foi presa. Por que o Sérgio Moro liberou a mulher do Cunha e tratou como inocente? Será que o Poder Judiciário também não está envolvido em corrupção? Por que a gente não pensa isso? Então, o que eu queria comentar com vocês é que a prisão do ex-presidente Lula, ela é um absurdo na minha perspectiva. Eu não votei no ex-presidente Lula, nem na sua primeira gestão, nem na segunda. Eu não votei na ex-presidente Dilma, nem na sua primeira gestão, nem na segunda. Eu não estou falando, votei na Marina. Eu não estou falando aqui como partidária, não sou petista, não sou afiliada ao PT, mas é inacreditável que isso esteja acontecendo na nossa frente. O ex-presidente Lula está sendo preso porque ele tem um apartamento que não está no seu nome? Porque ele tem um sítio que não está no seu nome? Quero dizer, a corrupção é quando você ganha bens, não é isso? Esses bens só são seus se eles são de sua posse ou de alguém de sua família, né? Mas não tem posse. Um dia esse ia passar para o nome dele, sim, mas não foi, não passou. Não há provas de que o presidente Lula é dono do triplex e muito menos do sítio. Não há essa prova, né? Mas ele está preso. Então, a gente tem que prestar atenção no modelo que a gente está utilizando para vencer a corrupção. Será que a gente está vencendo mesmo a corrupção? Ou será que o impeachment da presidente Dilma, né, que não está envolvida em nada, nada? Quer dizer, por que tiramos a presidente Dilma? Porque ela era incompetente, mas a gente não faz o impeachment de um presidente por incompetência, não. A gente faz quando ele comete um crime. Vocês têm certeza que a presidente Dilma cometeu mesmo um crime enquanto era presidente do Brasil? E foi tirada do governo pelo Michel Temer, que objetivamente, explicitamente está envolvido com crimes contra a União,
Não é? Então, as coisas no Brasil se inverteram de tal maneira que hoje, tudo o que acontece com quem está no poder, e quem está no poder foi quem tirou a presidente Dilma do poder, a gente está dizendo que tudo isso é causado pelo Lula. Onde está o nosso raciocínio nesse momento? É preciso ter um mínimo de clareza sobre isso. O Adolfo Pérez Esquivel está indicando Lula para o Prêmio Nobel da Paz. Sabe por que ele está indicando? Por causa do trabalho que o Lula fez, que é inédito no mundo. E é fato. Procura saber isso nos organismos internacionais, na ONU, em relação à diminuição de desigualdade, em relação à valorização das classes menos favorecidas. O Lula está sendo acusado exatamente por isso, né? Está sendo acusado por quê? Porque distribuiu o dinheiro do Brasil para os pobres, né? É esse tipo de argumento que eu ouço de pessoas, né, no Brasil inteiro. Ah, mas ele criou o Bolsa Família e distribuiu, acabou com o Brasil. Não é verdade, não é verdade. É preciso que a gente procure os dados e procure dados de organismos internacionais em relação ao governo Lula, não é? Em relação ao que o Lula está sendo acusado. Pensa que grande parte do que a gente ouve hoje é notícia falsa. Vocês não ouviram tanto que o filho do Lula era dono da Friboi? Mas foi exatamente a JBS, que é dona da Friboi, que mostrou a corrupção do Michel Temer, que foi quem tirou a presidente Dilma do governo, né? Então, meus queridos e queridas, um dia toda essa história vai ficar muito clara. Um dia os meus netos vão ler nos livros de história, eu tenho absoluta convicção, eles vão ler uma história muito diferente da que hoje está sendo contada no Brasil por grande parte da população brasileira. O Lula, nesse momento, terá se tornado um mito, porque nós teremos matado esse presidente, nós teremos destruído esse presidente. Matado, eu estou dizendo no sentido metafórico, né? Pode até ser real, né? Mas a gente está destruindo a carreira desse presidente, difamando sua vida, colocando esse presidente numa prisão, movido por um ódio abstrato, né, por um juiz que cometeu crimes, porque expor áudios de uma presidente não deveria ser considerado correto nem legal, nunca foi. O Sérgio Moro fez isso, explicitando isso no Jornal Nacional. O Jornal Nacional sempre teve acesso às gravações antes de todo mundo. Ninguém pergunta por quê. Como o Jornal Nacional pode explicitar? Ninguém pergunta Tina, isso veio de alguma determinada fonte. Mas de que fonte? Como assim uma fonte? Ninguém fala que fonte é essa, quer dizer que pode. Enfim, as coisas não são como elas parecem, né? Infelizmente, há o caos da informação e um caldo muito torto. Eu sei que o que eu estou dizendo vai provocar ódio em uma grande parte da população, mas eu não posso me eximir desse momento, eu não posso estar fora desse momento e não comentar este absurdo que está sendo feito contra o ex-presidente Lula hoje no Brasil. E sabe por que isso está sendo feito? Porque ele tem 3 vezes mais intenção de votos do que o segundo colocado. Por isso que o presidente Lula está sendo colocado nessa situação, para que ele não possa se eleger, porque hoje ele se elegeria. E sabe por que ele se elegeria, mesmo com todo o processo de difamação? Porque o número de pessoas no Brasil que de fato foi beneficiada no governo Lula é muito grande. E a população está entendendo muito bem o que está acontecendo. E ela que quer votar no Lula. Por que o Lula não pode se candidatar? Pode sim se candidatar, ou deveria. Essa é a minha posição. Infelizmente, tudo indica que isso não vai acontecer. E que essa história só vai ser contada daqui a muito tempo, né? E quem sabe um dia vocês vão ouvir e dizer, caramba, Viviane tinha razão. Infelizmente, eu sei que isso vai provocar ódio, vai provocar raiva, mas eu precisava falar. Um abraço para vocês.